Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estarmos aqui promovendo o lançamento do livro. E essa é uma das funções mais importantes da Academia Goiás, que é estar envolvida o tempo todo com a inovação literária. Então, hoje a gente tem o lançamento do livro Rio Avesso, do escritor Luiz Fernando Braga, e eu acabei de adquirir o livro, então eu ainda não li, mas eu já olhei aqui na quarta capa que é um trabalho que vai me interessar muito porque fala de luto e da perda da mãe. Eu perdi minha mãe tem pouco tempo, então é um livro que vai me marcar muito. E o Luiz Fernando Braga é natural aqui dessa nossa terra, de Mulher, e aqui na faculdade de Santa Marcelina ele graduou-se em letras e iniciou sua trajetória no magistério. No final dos anos 90, mudou-se para Belo Horizonte, onde concluiu o mestrado em estudos literários e doutorado em literatura comparada pelo Ministério Federal de Minas Gerais. Lá onde eu fiz as duas coisas também. Mestrado e doutorado lá na UFMG, no pós-20. Atualmente, reside em Niterói, Rio de Janeiro, é professor da Universidade Federal Fluminense, do COUNE, Colégio de Educação, instituição na qual desenvolve trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, o enfoque na formação de adolescentes. É autor das narrativas de ficção, romance, Hipocondríaco, 2016, Evento de Troia, 2017, Professor Boros, finalista do Prêmio SESC, 2018, e Frank Miss, 2020. Então, com vocês, Luiz Fernando Braga, com Rio Avesso. Muito obrigado. Eu quero te presentear aqui com a nossa mensagem. Estava analisando esse presente, tem uma avançada, né? Aí temos que ter você. É, de vista, né? É. A gente, muito mais. Boa noite a todos, todas. Eu só falo isso aqui de novo, mas esse negócio de todos, todo mundo ao aqui no meu coração, tá? Eu vim para cá hoje e eu estava pensando assim, como é que eu vou falar? Tá? Como é que eu vou falar com as pessoas que fazem parte da minha vida há muitos anos, que me ensinaram a percorrer o caminho do magistério, que estiveram nas minhas salas de aula, quando eu comecei a trabalhar aqui no Colégio Santa Marcelina, e faz 30 anos, exatamente esse ano, que eu comecei pelas mãos de que tinham ali no Colégio Santa Marcelina a entender o que significa a sala de aula como professor. Tá? Eu penso na minha vida sempre na sala de aula. Eu não me lembro muito na minha vida fora. Eu me lembro, evidentemente, da infância, de brincadeiras, né? Eu sou de uma geração que carrega com várias cicatrizes, de arco marcado, né? De correr de vaca no pasto, não sei o que e tal. Mas tudo isso ter passado pela sala de aula, tinha sempre a figura do professor e professora, já partindo da minha própria vida. Então, hoje, eu estava na Rádio Iaré, e aí
perguntado, não, na Rádio Catedral, foi perguntado sobre de onde vem a paixão pela literatura. De onde vem? Por que eu escrevo? Por que desde menino, para educar minha vizinha, muito amiga da minha família, conheceu minha mãe, ela me presenteava com livros. Eu era uma criança, emprestada, correndo para cima e para baixo, e ali ela me presenteava com livros. Então, de onde vem? Aí eu me lembrei, assim, eu tenho que dar a resposta mais verdadeira possível. O meu primeiro contato com a literatura foi a voz da minha mãe. Porque ela me contava histórias. Então, o meu laço com a palavra, o meu laço primordial com a palavra, veio pela voz da minha mãe. Então, é algo que eu persigo a vida inteira, escrever a voz da minha mãe. Escrever a voz da minha mãe. E, evidentemente, nesse caminho, eu fui me apaixonando por tudo aquilo da matemática, porque eu estava sempre em recuperação, estudando péssimo nessas matérias, né? Então, eu, cercado de amigos, leitores, cinéfilos, Fátima aqui, minha irmã, me acompanha pela jornada da arte, da vida, da dor, da resignificação. Emerson aqui, já vivemos muitas coisas assim, por essa vida. Eu não posso dizer que a gente tem 200 anos, mas é mais ou menos isso. Exatamente. E aí, o que faz com que a gente se reúna as pessoas, com as pessoas, pela palavra, pela imagem, pela emoção? Eu acho que é isso que se chamaria de algo. Eu tento dar mão para isso, né? Cada parte da minha vida eu vou traçando aí um significado diferente para ela. Alma, psiquismo, realidade psíquica, Deus, enfim. Mas os meus amigos, meus professores, que são também meus amigos, são a perpetuação da voz da minha mãe. Então, esse livro é um livro que veio no momento, um momento mais dramático, mais doloroso de toda a minha existência até esse momento, que foi a morte da minha mãe, em 2021. Né? Isso mexeu comigo num ponto que nunca tinha sido atingido antes. Nunca. Né? Eu estou com 52 anos, vou fazer 53, agora em outubro. Então, já é um chão, né? Já é um chão. Isso significa o quê? Isso significa que eu já sofri, já me alegrei bastante, vou continuar me alegrando, vou continuar sofrendo, e só eu enquanto isso for possível, né? Mas nos momentos mais difíceis, por exemplo, aquilo que eu achava que era um momento difícil, término de uma relação. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Aí depois termina, depois entra a pessoa, começa de novo, aí termina de novo, começa uma pessoa, começa de novo, enfim, entra nessa roda que é a própria existência e justifica, também uma boa parte de estar no mundo. Nada disso, para mim, foi tão fundo, tão incisivo e tão devastador como foi a morte da minha mãe.
As pessoas que me conhecem, né, sabem muito bem o laço que eu tinha na relação, né, que eu tinha com minha mãe, de uma mulher. Minha mãe era uma pessoa que não tinha inimigos. A gente puder imaginar isso na vida, já é uma salvação. Uma pessoa que não tem inimigos, uma pessoa que nunca fez mal a qualquer ser, de qualquer reino. Tá? E aí eu estava pensando assim, uma fantasia que todos nós temos, né? A morte é uma fantasia também. Dia que nossa, meu Deus do céu. Espero que meu filho viva muito, espero que meu pai viva muito, espero que meus irmãos vivam muito, espero que todo mundo viva muito. Mas o que eu aprendi em 2021 é que nós não temos absolutamente controle algum disso. Absolutamente controle algum. A vida é aqui e agora. Daqui a 2 segundos, a gente não sabe mesmo. Então, assim, eu tive esse contato com a morte de uma maneira extremamente dolorida e que me deixou, me tirou bastante daquilo que a gente pode considerar assim um eixo. A gente vai caminhando pela vida na vida das coisas corretamente. Eu sou um trabalhador, estudei, o Natalino falou aqui lá no FMG, nos cursos e tal. Fui atrás dos sonhos, que foram plantados não só comigo, mas com outras pessoas, com meus amigos, porque ele estava ali. Porque ele sempre estava do meu lado, eu senti eu para poder chorar junto, dar no ombro, o outro sempre ombro, a gente também não é nada. Tá? E ali, naquele período, minha mãe fez, em 2019, fez uma cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica. É uma cirurgia delicada, uma cirurgia grande, e deu aparentemente certo. 2 anos depois ela começou a apresentar sintomas. Teve 2 anos depois da cirurgia, em plena pandemia. Então aquilo já era um cenário bastante difícil, porque as pessoas estavam sendo assassinadas por falta de vacina, por falta disso, por falta daquilo, discursos surdos, cobrando, as pessoas estavam sendo assassinadas friamente durante a pandemia. E, no horário nobre, Jornal Nacional, o número de mortes na época da pandemia, 5.000. Tudo sob notificação, que é muito alto isso. Tá? Então, nesse movimento aí, que é o movimento de angústia nacional e internacional, no nosso país, especificamente, tragédia nacional, a minha mãe começou a apresentar sintomas de cansaço, cansaço envolvido nos esportes, de pegar uma panela, não conseguia, Então faz exame daqui, faz exame dali, ou pelo horizonte, porque os recursos, os melhores recursos estavam lá, e ela também, como professora apresentada no Estado, tinha o STEM, ainda bem. E ela fazendo ali, e a minha mãe sempre sorrindo. Sempre. A gente viajando para fazer exame sério, passava nessas beiradinhas de estrada, aí no Viçosa, tem umas floriculturas, Ai, que parava ia subindo Mariana, ai, que lindo. A Serra Mariana Preto, que está aquela pedra, ai, que lindo. Que lindo, a vida era tão linda. E aí leva minha mãe para a Serra
sociedade, ela morava naquele lugar, naquele espaço, mais uma vez, é aqui. Essa era a reação da minha mãe diante da natureza, diante das pessoas, né? A alegria de viver, a alegria de viver. Então, para que isso não se tornasse para mim, como eu disse que o meu primeiro contato com a palavra foi pela voz da minha mãe. E eu senti, em algum momento, há 3 anos atrás, que aquele daí talvez fosse também meu último contato com a palavra. Quando visitando a minha mãe no hospital, ela entubada, não podia falar. Não podia falar. Mas eu podia, eu peguei uma imagem nossa, a minha mãe era extremamente estudiosa, extremamente católica. E ela ia aparecer no nosso todo ano e trazia sempre alguma coisa. Teve sim uma imagem de uma santa, e, enfim, aí ela me trouxe, na última viagem, ela me trouxe uma Nossa Senhora Aparecida. E eu fiquei carregando aquela imagem, ela ia pra cá, porque eu nunca fui uma pessoa religiosa. Mas vendo a minha mãe naquela fé, que tem certeza absoluta disso, foi que a manteve até o último momento, né, acreditando. Eu peguei aquela imagem e levei ao hospital e ela estava em sedação, né? Precisava de sedação por causa da intubação. Coloquei na mão dela e falei assim: mãe, agora eu vou rezar com a senhora de tudo, sabe que eu vou me fazer. E aí eu fiquei um tempão com ela só observando ali, né? Não sei em que nível de pensamento, e fiquei rezando e cantando com a minha mãe. Aquela foi a última vez em que eu estive com ela física. Esse contato, esse grupo, de fato, foi brutal. Sempre há alguma coisa na qual a gente tenta se agarrar, tá? E ali no hospital, naquele momento de profundo desespero, eu me vi rezando. Eu me vi fazendo promessas, abrindo mão, né, de coisas das quais eu gosto muito. Se a minha mãe vivesse. Então, esse desespero é um desespero que me marcou muito, porque eu demorei muito tempo para poder entender que minha vida precisava continuar. Demorei um bom tempo. Eu digo a vocês que vieram me prestigiar, eu digo a vocês que esse livrinho de 94 páginas, quase não diz tudo. É o menor que eu já escrevi. Já publiquei muitos livros e tal, mas este é o menor livro que eu escrevi. Demorei 2 anos para escrever esse livro. Porque era uma briga constante. Eu queria escrever, eu faço análise também. Então, eu ia continuando, falava, chorava. Depois, deixava o livro quieto lá, 1 ou 2 semanas. Às vezes, um mês, eu voltava, escrevia mais um capítulo e ficava novamente destruído. Então, assim, o que me manteve ali escrevendo esse livro esse tempo todo? Eu levei isso para a minha analista, né? O que me manteve ali escrevendo esse livro o tempo todo, mesmo sofrendo? Mesmo dizendo hoje para vocês que esse livro quase me destruiu, porque a escrita é uma entrega. Se eu escrevo um romance de ficção científica,
científica, eu me entrego àquele imaginário ali, vou criar seres para aquele imaginário ali, buscando a verossimilhança daquela situação. Agora, quando o livro, a matéria-prima do livro é a própria vida, e consequentemente também a morte. E eu não estava preparado para isso. Eu achava, como somos um adolescente, né, a gente quando é criança e adolescente, o negócio de morte não existe. Isso aí é só coisa de adulto. É só coisa de velho. A gente não imagina uma criança com 11 anos. A gente não imagina um filho com 11 anos. A gente tem uma cultura que nos vai empurrando em direção àquilo que se chama de morte. Pois bem, eu lutei com esse livro e eu quase não publiquei esse livro. Porque eu achava que o livro era uma dor. Só que eu entrei no egoísmo. Só eu que sofri isso. Sofri também encantar de alguma forma, né? Porque há momentos também de ternura, há momentos de muito amor. E às vezes o que dói mais é perceber que essa ternura e esse amor estão no passado. Existem dentro de mim. Mas não tem como eu fui entrar na faculdade hoje, né? Esse menino me deu uma dica. Esse menino do céu. Há 35 anos atrás, eu estava entrando nessa faculdade como aluno. Depois, eu estou no colégio da Marcelina, substituí o professor do Gonzaga aqui no tempo, quando ele esteve doente, dei aula para metade da cidade, e agora eu estou fazendo um retorno. O motor desse retorno é o mesmo motor da minha infância. A voz da minha mãe. A voz da minha mãe. A rádio de vida, ao fundo, ouvindo de voz assim quente. Não vou levar, vou levar. E eu ficava achando aquela música muito triste. Mas logo depois ela colocava alegria, glorioso, aí eu de todo explodia de uma felicidade, de uma cor, de uma tonalidade. Então, eu entendi que eu precisava lançar esse livro, porque, embora ele tenha quase me destruído, e quando eu falo isso, não é o livro em si, tá? Foi a entrega a essa escrita, e essa escrita ela foi acompanhada de outras coisas, né? Ela foi acompanhada do retorno às aulas após a pandemia, ela foi acompanhada do processo do próprio envelhecimento, né? Eu me vi como um homem de 50 anos, até então eu era 40 anos. 40 anos. Agora eu sou 50 anos. Daqui a pouco eu sou 60 anos. E se eu não abraçar isso e não continuar vivendo isso, não faz muito sentido. Então, sim, eu preciso lançar esse livro. Ele foi quase a minha ruína, porque eu adoeci. Tá? Eu adoeci. E eu só fui entender um pouco disso quando eu dei o livro como também acabou. Não quero mais escrever esse livro. Acabou. Agora vou mudar minha editora, vou pensar no lançamento e tal. E assim foi feito. Aí eu comecei assim, agora? O que eu vou fazer? Logo, aquela influencer que foi falar de Machado de Assis, pelo amor de Deus, não parar, pode ser
ela disse assim, depois que ela deu uma resposta de diversas coisas, ela disse, agora o que eu vou fazer na minha vida? Só que eu estava no processo de espírito na dor. E me apeguei a ela. A gente se apega. A gente gosta. Né? Mas quando esse sofrimento vem pela morte da pessoa que te deu a vida, a voz, os passos, é um pouco diferente. Um pouco diferente, um pouco diferente. Né? E eu fui comentar bem nesse nosso livro, né? Um narrador, comentar de pesadelos e tal. E realmente isso aconteceu comigo. Né? Eu, durante um ano, eu tive sonhos com a minha mãe todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E não eram sonhos agradáveis, né? Porque nos sonhos sempre aparecia minha mãe com a marca da cirurgia. Então, esse ciclo da cirurgia estava lá o tempo todo. Sabe? E aí, eu disse, meu Deus do céu, eu não quero mais sonhar isso, eu não quero sonhar isso, eu leva nada, ele não agarrava. Quando eu lancei o livro, pela primeira vez, após o lançamento do livro, alguns dias depois, eu sonhei com a minha mãe e não havia nenhuma marca de cirurgia. A cirurgia estava no sonho, sempre aquelas cicatrizes, né? Meio à mostra, remetendo a cirurgia do coração, a cirurgia tinha migrado comigo. É um processo que eu falo no divã, eu falo com vocês, eu falo na escrita, tá? É um processo da teoria da literatura de autoficção. Esse é um conceito que tem sido abordado nos últimos anos, né? Na época do Kant, o Kant escreveu um livro maravilhoso chamado Ficção e Confissão. É um livro pequenininho também. E nesse livro ele fala como, antigamente a gente falava da literatura confessional. O termo autoficção está ganhando mais espaço agora. Antigamente a gente falava, essa literatura confessional. Quer dizer o quê? Quer dizer que o sujeito, autor, confessa a sua dor, o seu imaginário, ele coloca ali, é impossível a gente escrever sobre a realidade, quando a gente está escrevendo ficção, sem perceber que a realidade é construída pela palavra. A realidade não é apenas isso, a gente está vendo aqui, olha, essas cadeiras todas ali, né? Aqui tem o celular, o pé, como eu estou falando, aqui tem uma mesa, essa é uma realidade aparente. Né? E aí a gente aprende que a autoficção, que é uma coisa que falou lá em ficção e não ficção, né? Esse livro que eu acho propósito é um livro sobre Graciano Ramos. É sobre infância de Graciano Ramos. Vai trabalhar o conceito de literatura confessional a partir de Graciano Ramos, a partir de infância. E depois eu leio esses livros, né? Eu li o romance com Podreira, depois eu fiz livros contos, aí fui visitando por aí, tal, tem um livro de teoria sobre Caio Abreu, que foi a minha tese de doutorado no FMG. Tudo que eu escrevi é autoficcional. Tudo. Eu não quero assim reduzir o termo autoficção, né? Porque senão parece que qualquer coisa que a gente escreve é autoficcional. Existem os textos teóricos, existem os gêneros técnicos. Mas hoje, eu considero que a literatura é toda ela autoficcional. Toda ela autoficcional. E mesmo porque os autores mortos, né, eles nos deixam impressões sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a realidade do tempo, né?
eles nos deixam essas impressões e nós nunca vamos saber em que medida eles se colocam ali no texto. Nós vamos pensar Machado de Assis. Machado de Assis, a gente volta naquela velha e machista questão de capítulo. Capítulo traiu, não vendido, não sei o que lá e tal. Espero que isso já tenha se superado. Porque não é bem assim. Aí vem o povo, mas Machado de Assis era amigo de José de Alencar. E o filho de José de Alencar era cara do Machado de Assis. Aí tem. Então a gente não consegue, tá? A gente não consegue porque o domínio da palavra é o domínio simbólico. Porque a gente aprende a escrevendo sobre a vida, né? E quando eu entro no campo da ficção, eu não vejo outra forma de escrever que não seja pela vida, sobre a vida, para a vida, é que o campo simbólico também é muito fugaz. Uma coisa é, outra coisa não é mais. Aquilo que para mim foi terrível, as imagens que durante muito tempo, imagens do hospital que me perseguiram durante muito tempo, ali você tinha um sujeito que estava perdendo a mãe, e você tinha um médico. Um médico completamente técnico. Como eu tive em algum momento do livro, aquelas enfermeiras sonsas, cansadas de tanto ter morrido. Então, e no contexto de pandemia, sonsas e cansadas de tanto ter morrido. Então, tinha um sujeito desesperado, eu tinha um sujeito técnico, médico. A conversa era assim. A conversa era na situação e tal. A conversa hoje ela teve uma melhora significativa. Amanhã, somente eu, talvez não faça hoje. Isso daí, evidentemente, eu não estou falando médico, não. Estou falando que temos aqui dois universos que se encontraram e depois foram habitar esse livro. E que me possibilitaram também, por meio dessa vivência da dor, perceber o tamanho do amor da minha mãe, meu amor por ela, o amor que ela exalava, e fazer com que eu também perceba que isso não pode morrer. Então, da mesma forma que há uma descrição dura sobre o hospital, há um outro momento também em que eu tentando entender as palavras, pergunto para minha mãe: mãe, qual é a palavra mais bonita? E ela me responde: a palavra mais bonita, pois me deu você. Então, essa ternura, eu acho que é isso daí que eu quero ver. Sabe? É isso que eu quero ver. Depois de ter aparecido, né, de ter entendido que a autoficção, ela, quem acha que escrever é um alívio, põe aqui no papel que passa. Põe aqui no papel que passa. Bom, eu posso dar um certo testemunho disso o seguinte: há coisas que vão ser ressignificadas, como, por exemplo, o sonho da minha mãe com a cicatriz. E depois que o livro foi lançado, todos os sonhos que eu tenho da minha mãe são sem cicatriz e sem a imagem da morte. Então, houve uma certa salvação. Por outro lado, escrever é um ato constante de aceitar o próprio desafio, de encarar a si mesmo de uma forma menos hipócrita, sabe? Chegar no livro, de colocar no livro coisa que eu não conseguia falar nem para
caminho analista. Ou seja, você não vem cultivando, não vem pela voz alguma coisa, mas o livro vem por um espaço também de construção. Aí voltando para o caminho. Então, aí toda a literatura funciona. Toda. A minha é esse livro aí, declaradamente autofuncionamento. Está na sinopse, né? Todo mundo aqui, normalmente, tive contato com a sinopse do livro. As pessoas me conhecem, sabem muito bem, né? Então, assim, eu guardo segredos, eu conto nos livros. E eu guardo segredos de mim mesmo. Compartilho com vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Vocês me tiraram lá de Niterói, porque eu falei o seguinte: olha, eu preciso muito voltar à faculdade. A minha mãe estudou para essa fazendeira. Eu trabalhei para essa fazendeira. Eu estudei na faculdade. Trabalhei na faculdade. Daqui eu fui para outros caminhos. Né? E voltar, o que significa voltar ao início? Porque não é o início, é a permanência. Ou como eu digo no livro, a impermanência. E me possibilita estar aqui hoje, né, compartilhando esse momento, porque hoje a gente tem essa oportunidade. Tá? Então, eu vou falar para vocês, se a gente está falando alguma questão, pode falar, tá? Sobre o próprio processo do livro, tá? Eu acho interessante a gente trocar essas ideias, assim, né? Sobre o que é escrever.